Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Para você que é presidente de celebração, você que é padre, bispo, você que é ministro da palavra, diácono, eu passo subsídios aqui. Pesquiso em fontes fidedignas. Meu interesse é a salvação dos meus irmãos. Foi Jesus quem mandou ir pelo mundo e evangelizar, e que de graça recebestes, deem também de graça. Então é isso que eu faço com muito prazer, obedecendo a Jesus Cristo. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É o meu YouTube. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/ e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas. Liturgia referente ao dia 18 de abril de 2024, quinta-feira, terceira semana da Páscoa. Estamos no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria e o prefácio da Páscoa. Vamos começar a nossa transmissão do conteúdo. Antífona da entrada. Cantemos ao Senhor, pois Ele fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força e meu canto. Ele foi para mim a salvação. Aleluia. Trecho do Êxodo, capítulo 15, versículos 1 e seguintes. Coleta. Oremos. Rezemos. Coloque sua intenção. Ó Deus eterno e todo-poderoso, nestes dias que nos fizestes, conheçamos toda a riqueza da vossa misericórdia. Derramai-a sobre nós com maior generosidade para tornar mais firmes em vossa verdade aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe declarou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então chamei Filipe para subir e sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça, e seus descendentes, quem poderão enumerar? Por sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles obrigaram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco.
Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheia de alegria. Filipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta, o salmo responsorial, Salmo 65 ou 66, depende se é da Bíblia Latina, Vulgata, ou Bíblia de Jerusalém. 65 Latina, 66 Jerusalém. Versículos 8 ao 9, 16 a 17, 20, refrão, versículo 1. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quanto a Ele, o meu grito se elevou. Já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem levou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repitamos. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Agora nós vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com João 6, versículo 51. E a proclamação, a leitura, é com João 6, versículos de 44 a 51. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Sempre há de viver. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou um pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, um evangelho muito forte falando de Jesus, da Eucaristia, Jesus eucarístico. Bem, tivemos também a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Obedientes à ordem de Jesus, os apóstolos convidam todos a seguir com firmeza a luz da verdade. Os que aceitam o Cristo recebem o batismo, como é o caso do eunuco, que Felipe batizou. Munidos de zelo missionário, sejamos eficazes anunciadores do Evangelho. E no Evangelho, Jesus é o pão vivo descido do céu. Ele doa a sua vida por nós para que vivamos eternamente. Olha que beleza, hein? Nós vamos viver eternamente depois desta passagem
provisória pela terra. Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar a vida definitiva aos homens. Seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar a vida definitiva. É uma explicação da Bíblia hebraica. Agora, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, temos mais uma reflexão importante sobre João 6, versículos 44 a 51. Vamos lá, a reflexão. Pai e filho trabalham em perfeita sintonia com o mesmo objetivo. Levar as pessoas a crer em Jesus para que tenham vida eterna. Não é possível um ser humano alcançar diretamente a Deus. O que dele temos é uma vaga noção. Quem tem condições de nos revelar o Pai é seu Filho, Jesus Cristo, que dele procede. Assim como o Pai apresenta ao mundo o Filho amado, do mesmo modo Jesus nos fala do Pai. Só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Prossegue o discurso sobre o pão descido do céu. Jesus dá um passo a mais, dizendo que o pão que ele dará é sua carne. Na cultura bíblica, carne é o mesmo que a pessoa humana. O Verbo se fez carne, se fez pessoa humana. Ele é o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar por amor, morrendo na cruz. Há aqui forte alusão à Eucaristia, alimento espiritual do cristão. No livro Palavra e Vida 2013 também temos uma explicação bem reduzida, dizendo o seguinte: Jesus se dirige aos judeus, procura convencê-los de que diante deles se abre um futuro da vida de esperança. Basta que abram os ouvidos e escutem sua mensagem. Entenderão então que é a vida eterna, a grandeza do amor de Deus. Hoje se dirige a nós e nos lança a mesma mensagem. Teremos futuro, vida, salvação, contanto que abramos os ouvidos, saiamos do nosso pequeno mundo, sejamos menos egoístas e escutemos sua voz, porque aquele que crê tem a vida eterna. Dia após dia precisamos abrir os ouvidos, escutar Jesus e colocar em prática sua mensagem de amor. Então teremos a vida eterna. Agora o comentário de Antônio Carlos Santini. E-mail santini@novalianca.com.br. Viverá eternamente. É o título da liturgia comentada de Santini, baseada em João capítulo 6, versículos 44 ao 51. A chegada da velhice e a aproximação da morte costumam despertar para a eternidade até mesmo aqueles que viveram distraídos nas realidades espirituais. Um poeta modernista brasileiro, sem preocupações místicas, chegou a escrever: "Como ficou chato ser moderno, eu queria ser eterno." Também o povo simples, em sua sabedoria ou em sua sabença, costuma afirmar que caixão não tem bolso. E com isso expõe a inutilidade de acumular bens materiais que não poderemos levar deste mundo, mas por aqui mesmo hão de ficar. Oprimido pela sensação de que tudo passa rápido como grãos de areia que escorrem na ampulheta, o homem tenta eternizar-se através de suas obras, monumentos, realizações, saber acumulado, tudo vaidade, diz a Escritura, conforme Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. No Evangelho de hoje, Jesus continua seu discurso eucarístico, confirma ser o pão que desceu do céu, o enviado do Pai que atrai para Jesus aqueles que dele se aproximam. É uma forma de dizer que o próprio Pai previu que o Filho seria alimento de salvação, enviando-o para ser carne pela vida do mundo.
Novamente, notar aqui a insistência de Jesus, mesmo diante da oposição escandalizada dos judeus. Novamente, Jesus dá uma garantia formal: se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Santo Tomás de Aquino comenta a passagem dizendo: o verbo dá a vida às almas, mas o verbo feito carne vivifica os corpos. Neste sacramento, a Eucaristia, não se contém só o verbo com a sua revelação, mas também com a sua humanidade. Portanto, não é só causa da glorificação das almas, mas também dos corpos. A força da Eucaristia como alimento vital transparece também na vida da fé religiosa que passou longos períodos alimentada exclusivamente pela comunhão eucarística. É o caso da mística francesa Marthe Robin, fundadora dos Foyers de Charité, ora em processo de beatificação, que viveu nada menos do que 50 anos sem deglutição, impossibilidade de ingerir qualquer alimento sólido ou líquido, sustentada apenas pela comunhão semanal das quartas-feiras. Olha, 50 anos sustentada só pela Eucaristia às quartas-feiras. A mística francesa Marthe Robin. Marthe testemunha: tão logo ela, a hóstia, é depositada em meus lábios sedentos, o céu inteiro desce imediatamente em mim, exalando logo uma felicidade que ultrapassa a minha capacidade de fruí-la. Que espaço eu reservo para a comunhão eucarística em minha vida? Fica a pergunta. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Minha alma está sedenta de vós. Salmo 63, versículo 2b. Agora vamos aos santos do dia, porque os santos seguiram o que Jesus mandou e nós, então, poderemos seguir os santos, porque estaremos seguindo Jesus. Santa do dia 18 de abril, Santa Antusa, foi virgem, faleceu no século VIII, sendo filha do imperador Constantino Coprônimo. Soube empregar todos os seus bens para ajudar os pobres, redimir os escravos, restaurar as igrejas e construir mosteiros. Antusa recebeu do bispo São Tarásio o hábito religioso. Santa do dia 18 de abril, Santa Atanásia, foi uma viúva do século IX, quando faleceu. Atanásia, tendo falecido seu esposo, tornou-se eremita em Egina, na Grécia. Santo do dia 18 de abril, São João Isauro, monge, do ano 842. João Isauro foi monge da ilha de Egina, na Grécia. Ele defendeu firmemente o culto das imagens santas. Santo do dia 18 de abril, São Perfeito. Perfeito foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Perfeito foi também mártir. Esse martírio aconteceu em Córdoba, na Espanha. Mais ou menos isso no ano 850. Santo do dia 18 de abril, São Galdino. Galdino foi bispo, faleceu em 1176. Foi criado cardeal por Alexandre III, Papa. Trabalhou na restauração da cidade de Milão, destruída pela guerra. Santa do dia 18 de abril, Beata Maria da Encarnação Avrilhot. Religiosa, faleceu em 1618. Maria da Encarnação foi mãe de família exemplar. Introduziu na França a reforma carmelitana. Fundou 5 mosteiros. Após a morte de seu marido, abraçou a vida religiosa. Santo do dia 18 de abril, Beato José Moreau. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, são palavras sinônimas. Foi mártir também. Faleceu
em 1794, o Beato José Moreau, sacerdote guilhotinado pela Revolução Francesa, e isso aconteceu em plena Sexta-feira Santa. Santa do dia 18 de abril, Beata Sabina Petrilli. Foi virgem e faleceu em 1923. Fundou em Siena, Itália, a Congregação das Irmãs de Santa Catarina de Sena. Santo do dia 18 de abril, Beato Romano Achutovsky. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre e também mártir. Faleceu em 1943. Preso em Majdanek, na Polônia, por causa de sua fé em Cristo Jesus, morreu exausto no cárcere. No local ele passou fome e adoeceu, morrendo naquele cubículo. São mártires de Cristo Jesus, da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, quando suplicamos: sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E todo pai quer o melhor para o filho até quando dá um não. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Quem crer que ele é Deus e praticou esse amor infinito por nós, morrendo na cruz, humanado, quem for batizado e quem se arrepender dos seus pecados, viverá com ele eternamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com Santa Maria, Mãe vossa e Mãe nossa, com São José, com São Paulo, com São Pedro, com Santa Irmã Dulce, com Santa Teresa de Calcutá, com São João Paulo II, com São Paulo VI,